boa noite. Um momento histórico para a cidade de Campinas. Na manhã de hoje, teve início a leitura do relatório feito pela comissão processante da Câmara Municipal, que pode resultar na cassação do prefeito Hélio de Oliveira Santos. Mas, durante a tarde, houve confusão no plenário. A defesa de Hélio abandonou a sessão. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o repórter Rodrigo Salomão. Rodrigo, boa noite. O que deve acontecer agora depois dessa atitude da defesa? Boa noite, Cíntia. Ainda há uma certa, digamos, incerteza do que vai acontecer, porque isso depende ainda de uma análise jurídica do departamento responsável aqui na Câmara de Campinas. Por enquanto, continua o trabalho por aqui. Os vereadores continuam lendo o relatório, as páginas previstas para serem lidas, a sessão não foi suspensa. Tudo ocorre como estava programado, tanto aqui dentro do plenário quanto nos bastidores do Legislativo. A confusão aconteceu por volta das 4h30 da tarde, quando o advogado do prefeito Hélio de Oliveira Santos, Alberto Rolo, pediu questão de ordem à presidência aqui no plenário. Vamos acompanhar. Questão de ordem. Questão de ordem, apresentação de um requerimento. Se o senhor quiser, eu leio. Se o senhor quiser, eu leio. Se não, eu protocolo. O senhor me diga onde. Mas o senhor tem a obrigação de responder. Não se omita. Não se omita. Responda. E não corte o microfone, porque eu dou aula e eu grito. Eu grito. Aonde? Aonde protocola? Aonde? Aqui na casa. Aqui na casa existe um lugar chamado protocolo geral. Né? O advogado deve saber que aqui na casa existe um protocolo que é um local adequado de se protocolar. Senhor presidente. E questões de ordem são, senhor presidente, aonde é o protocolo? Aonde é? Por favor, funcionário, acompanhe, Eduardo, acompanhe o advogado. A justificativa para não aceitação dessa questão de ordem do presidente é de que a sessão não está sendo regida pelo regimento interno da casa. O advogado Alberto Rolo justificou a atitude e por que abandonou a sessão nesta quinta-feira. Eu não aceito ser julgado, não aceito que meu cliente seja julgado por um juiz corrompido pelos fatos. E eu estou falando corrupção, não é corrupção de dinheiro, não. Corrompido pelos acontecimentos, corrompido pelos fatos. Ninguém vai esquecer na hora que for votar lá que houve uma gravação, que A falou isso, que B falou aquilo. E eu não aceito que o nosso cliente seja julgado por pessoas que têm isso na sua cabeça. Bom, essa referência é em relação à matéria publicada ontem pela Band, em que o vereador Aurélio Cláudio aparece sendo acusado de negociar ou de estar envolvido com uma suposta compra de votos a favor do prefeito Hélio de Oliveira Santos. Foi esse o protocolo encaminhado pelo advogado Alberto Rolo. Bom, quem também se manifestou foi o presidente da Câmara, o vereador Pedro Serafim, disse que a sessão será mantida. O advogado do prefeito tem o seu tempo para fazer a defesa do prefeito. Se nesse momento o advogado não estiver presente, nós indicaremos um advogado da Ordem dos Advogados. Nós estamos pedindo para que a Ordem já se mobilize para, se houver necessidade, assim indicar um defensor para o prefeito e nós prosseguiremos o julgamento. Essa é uma tática muito simples, abandonar o plenário para evitar a votação. Bom, muito embora o presidente da Câmara tenha dito aí que pode consultar um advogado da OAB, pode, no jargão jurídico, colocar aqui um defensor ad hoc, ou seja, um defensor nomeado pela própria presidência, há outros entendimentos junto ao Legislativo de que isso não seria possível e é por isso mesmo que essa decisão ainda não foi dada de forma definitiva. Mas a tendência é de que o requerimento do advogado Alberto Rolo seja indeferido. Neste momento, o professor Alberto é quem faz a leitura do relatório. Hoje pela manhã, ele foi um dos primeiros vereadores também a fazer essa leitura, retornando agora no período da tarde. Durante toda a manhã, a movimentação foi intensa aqui no plenário da Câmara. Em meio às faixas e cartazes que pedem a cassação do prefeito Hélio de Oliveira Santos, a população fez fila logo no início da manhã em frente à Câmara Municipal.
Sérgio chegou cedo, às 5h30, e garantiu o primeiro lugar. Estaríamos aqui para ver justiça. O ex-vereador Paulo Búfalo afirmou que espera que os parlamentares votem pensando na população. A Câmara, nos momentos em que podia afastar e sinalizar para a cidade de Campinas que estava acolhendo, né, o apelo da cidade, ela vacilou. Lado a lado com os opositores, Franciele defendia a atual administração. Se não fosse por ele, hoje meu filho não teria uma vaga na creche. Porque o que é mais difícil hoje em dia é você conseguir. E graças a ele eu consegui, coisa rápida. Na minha opinião, ele deve continuar. Representando os jovens, estes estudantes de direito montaram acampamento. O grupo pretende permanecer aqui até o fim da leitura do relatório. Nós estamos acampando, né? Esperamos expandir o acampamento ao longo do dia. Temos uma equipe aí passando em escolas e universidades divulgando o acampamento. Esperamos agregar o máximo possível de jovens, né, da população também de Campinas, para ocupar as praças e exigir os seus direitos. Às 9 horas da manhã, a população começou a entrar no plenário. Depois de passar por revista, cada um ganhou um crachá com cores diferentes. Quem era a favor do prefeito recebeu o verde, já quem era contra, o azul. O objetivo era evitar conflitos. Assim que a sessão foi aberta, o presidente da Câmara convocou as partes para decidir se o relatório de 1.649 páginas seria lido por completo. Convoco-os a me acompanhar na sala atrás do plenário. Depois de 40 minutos reunidos, foi definido que os trechos que se referem às denúncias feitas pelo Ministério Público não seriam lidos. E a pedido dos advogados do prefeito, o vereador Arthur Orsi foi impedido de participar da sessão. No lugar dele, assumiu o suplente Gilberto Cardoso. Com 1 hora de atraso, a leitura das 1.041 páginas começou a ser feita pelo vereador professor Alberto. Bom, e ontem muita confusão armada aqui antes do início dessa sessão mesmo, né? Horas antes do início do julgamento, ontem a sessão ordinária, os vereadores discutiam uma nova denúncia envolvendo a compra de votos favoráveis ao prefeito Hélio de Oliveira Santos. Denúncia que deu a tônica aos debates hoje aqui no Legislativo Municipal e que ainda deve ser discutida ao longo dos próximos dias. A denúncia levada ao ar nesta quarta-feira pela Band causou mal-estar entre os parlamentares. Um dos primeiros a se manifestar foi Dário Saad, do Democratas, que ocupou a tribuna e exigiu uma investigação imediata sobre a conduta do vereador Aurélio Cláudio. Entrei com uma representação na corregedoria da Câmara para poder apurar eventual quebra de decoro parlamentar. Uma gravação daquela, um dia antes da votação ou do início do processo de cassação do prefeito, coloca em suspeição a votação e deixa uma mancha de desconfiança na sociedade em relação ao posicionamento de vereadores. Por isso que eu achei importante a Câmara abrir um processo de quebra de decoro parlamentar para investigar e averiguar essa questão. A gravação mostrada pela Band revela um suposto esquema de compra de votos para beneficiar o prefeito Hélio de Oliveira Santos. O áudio foi captado pelo advogado Ricardo Marretti, que também representa o Sindicato dos Servidores de Campinas. Foi no dia 9 de agosto, durante a última de uma série de 4 reuniões entre o advogado e o vereador Aurélio Cláudio. Durante a conversa de 34 minutos, o parlamentar, que já foi presidente da Câmara e é do mesmo partido do prefeito, fala sobre um possível acordo de venda de votos. E lá, fechou a conta do Aurélio? Tá difícil, viu? Tem que é o homem tá cortando bolso? Tá, porque ali é complicado, né? Será que tá com medo dos caras lá para trás? Ele está com uma série de medo, está com medo de mexer com isso, está com medo que os caras na hora H. É complicado chegar a uma coisa ali. Porque fica aí, não dá para mostrar, não dá. E que adiantada é complicado, né? Se dá adiantado, o cara pode se focar. Se dá depois, o cara não confia. O
corregedor da Câmara Municipal de Campinas, vereador Elcio Batista, disse que pretende abrir uma comissão para apurar as denúncias contra o vereador Aurélio Cláudio. Desde que as gravações vieram à tona, o pedetista não atende a telefonemas da imprensa e também não participou da abertura da sessão de julgamento nesta quinta-feira. Em uma carta encaminhada ao prefeito Hélio de Oliveira Santos, o vereador se diz constrangido por ter mencionado de forma indevida o nome do prefeito em conversa privada e de interesse pessoal. Segundo ele, as gravações foram feitas de má fé para atender a quem tem o interesse de caçar o prefeito. E as afirmações dele foram somente desculpas para se livrar dos credores. Essa gravação ficou incubada 9 dias. Ficou sendo gestada. E só foi trazida a público no dia da votação. O que é muito curioso, para não dizer significativo e estratégico. Bom, em segundo lugar, trata-se de uma prova ilícita, uma prova inconstitucional, porque houve uma gravação clandestina feita por um advogado que recebia uma pessoa em sigilo profissional no seu escritório. Nós estamos avaliando o que vamos fazer com este fato, porque ele é uma surpresa para a defesa. O material já está sendo analisado pelo Ministério Público. São fatos gravíssimos que estão sendo analisados pelo Ministério Público e decorrente dessa análise, o que ficar apurado preliminarmente, serão adotadas as medidas cabíveis em relação ao que foi noticiado pelo advogado Dr. Ricardo. Bom, reiterando, durante todo o dia a nossa equipe tentou contato com o vereador Aurélio Cláudio do PDT, que não foi encontrado e também não compareceu até agora. Já quase 10 horas depois do início desta sessão, há julgamento do prefeito Hélio de Oliveira Santos. Aurélio Cláudio não esteve nem no seu gabinete, nem aqui no plenário do Legislativo. A sessão continua, a Guarda Municipal continua reforçando a segurança, mas incidentes não foram registrados, pelo menos por enquanto, aqui no interior da Câmara Municipal. Viu, Cíntia? Obrigada por enquanto, Rodrigo. E daqui a pouco ele volta com mais informações sobre o processo de cassação do prefeito de Campinas.